Olívia, o cão vira-latas apaixonado que ficou famoso em BH pelo caso de amor com a cadela que mora em uma casa no bairro Prado, reapareceu por lá. Xerife estava sumido desde sábado, quando foi capturado, e fugiu do veículo em que era levado para uma clínica. O danado encontrou o caminho do Cidade Nova para o Prado sozinho. Quem deu a notícia foi a dona da Olívia, Tatiana Zeredo, que foi surpreendida nessa manhã com a chegada de xerife à casa na rua Turquesa, no Prado, e registrou o casal reunido. Xerife e Olívia tiveram 10 filhotinhos no mês passado, depois que a cadela emprenhou numa fugida de casa. Desde então, o cachorro não saía do portão da amada. Na semana passada, acabou capturado depois de uma denúncia. Mas Xerife, como foi apelidado pela vizinhança, conseguiu escapar de dentro do táxi dog a caminho da clínica onde seria castrado. Para ele conseguir, entendeu? Vencer esses caras da prefeitura, que são uns caras treinados, totalmente treinados para pegar cachorro, eu acho que ele é mais inteligente que quem estava segurando ele. Quem provavelmente não vai gostar da volta do vira-latas é o outro cão da casa, o Kurt Cobain, que vive às turras com Xerife. Foi por causa de Kurt que a dona de Olívia não ficou com vira-latas. Gosto muito dele, mas ele brigou muito com o meu cachorro, então não pude adotá-lo, porque o meu já é velhinho. Agora, convencida da paixão de Xerife por Olívia, Tatiana já pensa em dar um jeito de acolher o vira-latas. Estou procurando, se a gente abrir o portão, ela vai fugir, vai procurá-lo. Eu vejo que eles se gostam muito. Quem sabe, a gente está torcendo pelo final feliz para eles. Agora a notícia, infelizmente, é a violência nas estradas, que já matou pelo menos 3 pessoas. Foi um acidente na BR-040 em Contagem na noite dessa quarta. Um carro e uma carreta bateram de frente. A nossa equipe acompanhou a tentativa de salvar a vida de uma das vítimas. A gente acompanha o resgate de uma das vítimas deste acidente. É uma mulher que estava no palio em que outros 2 homens morreram. Um outro homem também foi socorrido pelo helicóptero da Polícia Militar e também havia uma criança no carro que também foi socorrida pelo SAMU. Um acidente gravíssimo aqui na BR-040, na altura da Ceasa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Palio, que tem placa de Ribeirão das Neves, seguia no sentido Belo Horizonte quando perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta que seguia no sentido Sete Lagoas, a carreta que transporta a estruturas metálicas. O motorista da carreta, segundo a Polícia Rodoviária, tentou desviar do veículo, mas não conseguiu. Eles acabaram batendo de frente. Os 2 homens que estavam na parte da frente do carro, o motorista e o passageiro, morreram no local. Quando eu vi, ele já desgovernou e veio. Eu segurei o que deu no freio, não teve como fazer nada. 28 anos de profissão, nunca tive um acidente, graças a Deus. Eu não tem nem como falar mais nada, né? Porque já não quer isso para ninguém. E um resgate bastante delicado que envolve vários profissionais da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar, os socorristas, além de pessoas, médicos que passavam aqui na hora do acidente e pararam para ajudar no socorro a essa vítima que estava no carro. As equipes de socorro estão agora, inclusive, utilizando as luzes das equipes de imprensa que estão aqui no local para ajudar. O socorro a essa vítima já dura quase 2 horas e agora foi preciso usar o desfibrilador para tentar reanimá-la. Um resgate delicado, muito difícil, muito demorado em uma dessas vítimas do acidente. Depois de todo esse trabalho aí das equipes de resgate, de todos os profissionais envolvidos nesse salvamento, infelizmente a vítima faleceu. Estava voltando de Sete Lagoas, voltando para minha casa. E aí passou aqui viu o acidente? O acidente, muitas pessoas, e aí perguntei se precisava de ajuda, e aí eu parei, falaram que precisava, e aí eu parei para ajudar. E a gente teve muitas dificuldades, a gente não conseguiu garantir uma via aérea, demorou um pouquinho, a gente não conseguiu um acesso satisfatório, então isso tudo aí, e a gravidade, a paciente extremamente grave. Agora então começam os trabalhos da abertura do carro para a retirada dos 2 corpos que estão lá dentro, os 2 homens que estavam no banco da frente, que morreram na hora do acidente. O que nós pedimos a todos os condutores
bastante atenção, obediência às regras, entendeu? Que são fundamentais, entendeu? Até para se precaver e preservar a vida de todos os motoristas, entendeu? A Polícia Civil não conseguiu verificar o nome da mulher morta no acidente. Os outros mortos são Robson e Elson Loreto Santos. Os corpos deles devem ser liberados do IML agora à tarde. Os 2 feridos estão no Hospital João 23, em BH. Um homem ainda não identificado e Gabriel Dias Oliveira Medina, de 5 anos, que está em estado grave. Nessa manhã, houve mais um acidente na BR-040, mas em Ribeirão das Neves. O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal sobrevoou o trecho que ficou com trânsito lento. Um carro capotou e saiu da pista no sentido Belo Horizonte. Equipes do SAMU e dos bombeiros foram para o local. Os ocupantes do carro tiveram apenas ferimentos leves. Um motorista alcoolizado provocou um acidente que causou a morte de um passageiro que estava com ele. O carro que dirigia bateu em uma árvore no bairro Dom Cabral, em Belo Horizonte, na noite dessa quarta. Jadir Nobuiosi Sato Esteves tinha 21 anos. Ele era um dos 4 jovens que estavam neste carro na hora da batida e morreu no local do acidente. O veículo pertence ao pai de uma das vítimas que ficaram feridas. De acordo com uma testemunha, Alexandre Wagner Chaves e Silva, de 23 anos, deixou o colega dirigir na volta para casa. O acidente aconteceu logo depois que o veículo saiu daquela curva. De acordo com relatos de uma passageira, o motorista tentou dar um cavalo de pau, perdeu o controle da direção e o carro subiu aqui na calçada, como a gente pode ver por essas marcas. Ele bateu na árvore e foi parar no meio da avenida. O homem que dirigia o carro era Diego Rodrigues da Cruz, de 20 anos. O estudante havia ingerido bebida alcoólica, assim como os outros ocupantes do veículo. Todos os envolvidos são estudantes da PUC e nenhum deles usava o cinto de segurança. De acordo com o boletim de ocorrência, eles saíram de um bar na região. A batida chamou a atenção de vizinhos que escutaram o barulho. Uma cena terrível. Ele estava dentro do carro, com a mão caída assim, tipo assim, já estava morto. Foi bebida mesmo, que você deve ter, não tem como não ter sido, porque eles desceram a 200 ali, aquela avenida, entendeu? Aí bateu na árvore, o carro virou. Não tem nem o que falar, né? Porque a campanha que o pessoal faz aí com bebida e tudo, mas ninguém não acata, não acha que não vai acontecer nada, né? Não tomei 1 cerveja, 2 cervejas, que não vai acontecer nada. E de repente perde a noção, perde o chão. Diego Rodrigues da Cruz foi levado para o Hospital João 23, onde ficou sob escolta policial. O teste do etilômetro revelou 0,44 miligramas de álcool no sangue dele por litro de ar expelido, o que configura crime de trânsito. O estudante de engenharia já foi levado para o presídio de São Joaquim de Bicas. Bruna Oliveira Barreto, de 18 anos, que também estava no carro, continua internada. O motorista do carro, Diego Rodrigues da Cruz, de 20 anos, e o Alexandre Wagner Chaves e Silva, de 23, já receberam alta. A Bruna de Oliveira Barreto, como disse Etel, de 18 anos, ainda está internada em observação. Bandidos roubaram jet ski de uma loja em Belo Horizonte na madrugada dessa quarta. Veja como eles agiram. 4 da madrugada. Um carro para e apaga os faróis. 3 pessoas andam pela calçada observando o interior da loja. Elas esperam o momento certo para quebrar o cadeado e arrombar o portão. Os bandidos despistam quando uma moto passa. Saem, mas depois voltam. A carretinha com jet ski é colocada no reboque do Palio, que vai embora. Outras 3 pessoas fogem a pé. Também na capital, ladrões invadiram o Banco do Brasil da Avenida Silviano Brandão durante essa madrugada. Eles entraram por um buraco aberto em um ponto frágil que já foi usado em um arrombamento à mesma agência há 4 meses. O porta-objetos da agência foi arrancado. O material de acrílico ficou aos pedaços. Uma denúncia anônima alertou a Polícia Militar por volta das 8 da manhã, informando que o alarme da agência havia tocado durante boa parte da madrugada. Pelo buraco no vidro, uma pessoa magra passa tranquilamente. Alguns funcionários e PM aguardavam a chegada da perícia para apurar os prejuízos. Em fevereiro deste ano, um ladrão entrou pelo mesmo lugar e furtou um computador.
Pra gente, boa noite dessa quarta de lua cheia, véspera de feriado, foi de passeio de bike em Belo Horizonte. Centenas de ciclistas saíram pelas ruas da capital com apoio da polícia, que controlou o trânsito para a segurança do grupo. Quem nos mandou essas imagens foi o nosso telespectador Rodrigo Dairel, que adora um pedal noturno. Muito obrigada, Rodrigo, por participar do Jornal da Alterosa. E você aí de casa também pode mandar imagens para o nosso WhatsApp, 88141360. Um monte no bairro Palmares, em Belo Horizonte, tem atraído fiéis de várias religiões que buscam um lugar tranquilo e perto do céu para orar. O lugar tem uma vista privilegiada de 360 graus para toda a capital. E já há até a previsão da construção de um mirante lá pela prefeitura. Neste lugar, onipotente Pai. Um lugar que transmite paz, tranquilidade. Um lugar para preces e contemplação. O que me traz aqui é um particular com Deus, né? Aqui a gente contempla o poder de Deus. Você conversa com Deus como se Ele estivesse aqui do seu lado. O monte fica no bairro Palmares, região nordeste da capital. Diariamente recebe milhares de fiéis de todas as religiões. Eles se curvam, tocam no solo, fazem dali um lugar sagrado. Seja sozinho ou em grupo, a intenção é entrar em sintonia com Deus, para pedir graças, mas também agradecer. Eu fui liberto do cigarro, eu fui liberto da bebida. O monte serve para agradecer. E todos que vier aqui, com certeza, no monte vai ter resposta. A área tem 42 mil metros quadrados. Daqui de cima é possível ver quase toda Belo Horizonte. E é esta grandiosidade que tem trazido cada vez mais os fiéis ao monte para um encontro e renovação da fé. São com estes louvores que Geralda pretende vir ao alto do morro durante 40 dias. É vontade de adorar a Deus, de interceder pela nação, por todos, intercessão. A área é pública, mas também existe uma parte privada. Por isso, desde o ano passado, em uma conferência municipal de política urbana, a prefeitura tem desenvolvido projetos para transformar o local em um mirante. Porém, segundo este gerente de parceria público-privada, a característica religiosa deve ser mantida. Ainda não há prazos, mas a intenção é melhorar a infraestrutura do lugar. Está prevista a melhoria, sim, dos acessos, né? Que a gente vê hoje a escadaria que tem ali, ela é bastante precária. A criação de alguns bancos para as pessoas poderem sentar, cortar esse mato que está aqui no entorno, que ele impede a vista, né, da cidade. A parte mais baixa, onde a gente prevê uma praça de serviço, onde teriam banheiros públicos, onde pode ter lojas, restaurantes, enfim, uma praça mesmo pavimentada para as pessoas poderem exercer suas atividades de lazer. O movimento foi grande na rodoviária e nas estradas que cortam Belo Horizonte na saída do feriado na noite dessa quarta. Noite de tráfego intenso, mas fluindo. Na saída da capital para Vitória, a BR-381 chegou a 40 quilômetros de lentidão no fim da tarde de quinta. Na Blitz, no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Sabará, motoristas, passageiros e veículos revistados, além de documentos checados. Aproveitar o feriadão e emendar a semana toda aí e matar a saudade de casa, né? Movimento grande também na rodoviária no centro de Belo Horizonte. A previsão era de 40 mil pessoas embarcando entre a noite de quarta e amanhã desta quinta-feira. Desta vez, os destinos mais procurados são as cidades históricas mineiras. O litoral capixaba também foi bastante cotado. Mara escolheu Piúma. Passeio para descansar mesmo, para relaxar com a família, prima, cunhada, marido. Mas segundo a administração do terminal, o movimento em 2015 está menor do que no ano passado. Como esse é um feriado mais prolongado, normalmente a sexta e o sábado, principalmente o comércio não emenda, né? Então a movimentação para a gente será um pouco menor. Também com tantos feriados prolongados seguidos, pouca gente consegue viajar. Foram 5 nos últimos 4 meses. Jussiele preferiu trabalhar nos outros e guardar dinheiro para visitar a família no interior do estado agora. Tem 3 anos que eu não vou para casa,
Estou indo agora visitar minha família. E com tanto movimento, as polícias militar e rodoviária federal aproveitaram para realizar mais uma operação conjunta em busca de armas e drogas escondidas em malas. Seria uma primeira peneira. Depois, nós temos outras operações desencadeadas pela Polícia Rodoviária e nas outras cidades também nós estamos com essas operações. Tudo visando proporcionar ao cidadão de bem uma tranquilidade durante a sua viagem. E olha, a cobrança do pedágio na MG 050 entre Juatuba, na Grande BH, e São Sebastião do Paraíso, no sudoeste do estado, está suspensa desde ontem. Motoristas que trafegam pelos dois sentidos da rodovia estão livres da taxa de R$ 4,70 dos 6 pontos de cobrança. A Superintendência Regional de Meio Ambiente determinou a suspensão do pedágio enquanto analisa o pedido de revalidação da licença dada à empresa AB Nascentes das Gerais. A concessionária administra a MG desde junho de 2007. Ela alega que realizou todos os procedimentos dentro dos prazos estabelecidos, está com a licença de operação válida e que não cometeu infração alguma. Podem escapar do júri popular os responsabilizados no inquérito policial pela queda do viaduto Batalha dos Guararapes, que matou 2 pessoas e feriu outras 23 em Belo Horizonte. O Ministério Público Estadual pediu à Justiça a mudança do indiciamento de homicídio com dolo eventual, como concluiu a Polícia Civil, para desabamento com vítimas. Se o pedido for acatado, é o juiz quem vai analisar as provas e determinar a sentença. A promotoria ainda está ouvindo autoridades públicas que estão entre os indiciados e nessa quarta foi o ex-secretário de Obras e superintendente interino da SUDECAP. José Lauro Nogueira foi ouvido por quase 2 horas. Foi a primeira vez que o ex-secretário de Obras da capital e superintendente interino da SUDECAP falou sobre o assunto. Ele comentou os pedidos de ajuda feitos por uma diretora do órgão público na época das obras. Não existem avisos e não existem alertas. Talvez por isso ela tenha sido indiciada. Como disse o relatório da perícia técnica da Polícia Civil, houve um erro de projeto e a SUDECAP não revisa cálculos estruturais. A SUDECAP, ela verifica a presença de elementos de projeto. Além do ex-secretário, outras 18 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil. Todas vão ser ouvidas pelo Ministério Público. Elas podem responder pelos crimes de homicídio, por tentativa de homicídio e pelo desabamento, que colocou várias vidas em risco. Segundo a Promotoria de Defesa de Patrimônio Público, outras pessoas, como o prefeito Márcio Lacerda, devem ser chamadas para prestar esclarecimentos. A Justiça acredita que a administração municipal conhecia a gravidade dos problemas relacionados às obras. O problema que foi apurado lá é um problema de revisão dos projetos e essa revisão dos projetos ela foi de iniciativa espontânea da Consol, mesmo porque a Consol mesmo admitiu que quando ela entregou esses projetos eles não estavam plenamente concluídos e isso demonstra aí de certa forma por parte da SUDECAP no mínimo uma conivência com essa situação, aceitou esses projetos à época. Não posso dizer se o prefeito Márcio Lacerda sabia nesse momento, porque a gente não tem provas de que ele estava ciente dos problemas com os projetos. O laudo da Polícia Civil, finalizado 10 meses após a tragédia, mostrou que houve falha na execução do projeto e na construção da obra. O desabamento que aconteceu no dia 3 de julho do ano passado matou 2 pessoas e deixou 23 feridas. E a nossa investigação aqui, ela também não se limita ao desabamento. Nós temos ali outros possíveis danos ao patrimônio público, como os outros problemas que ocorreram nos outros viadutos também, né? De acordo com o Código Penal, o crime por provocar desabamento tem pena que vai de 1 a 4 anos e multa. Notícia de Uberlândia, as bandas dos cantores Tiaguinho e Péricles tiveram os quartos invadidos nessa quarta-feira e objetos e dinheiro furtados dentro de um hotel. O furto teria acontecido durante a madrugada e funcionários da administração do hotel procuraram uma delegacia de polícia militar para registrar a ocorrência, mas não apontaram nenhum suspeito para a ação. Foi chegado para a gente, sob a pessoa lá da gerência, que havia ocorrido furtos aos seus clientes.
Aí questionado, falaram que eram 12 clientes e que foram levados aproximadamente R$8 mil em dinheiro. Segundo a Polícia Militar, essa não foi a primeira vez que uma ocorrência dessa natureza foi registrada no local. Nesse local, semana passada, houve outro fato semelhante, de furto interior, aqui dos quartos lá. Nossa equipe procurou a administração do hotel, mas ninguém foi encontrado para comentar o assunto. O prejuízo no valor de R$8 mil foi ressarcido aos 12 hóspedes. Entre eles estavam membros da banda e da produção dos cantores Péricles e Tiaguinho. Os dois fizeram um show em uma casa de eventos na véspera do feriado. Por meio da rede social Facebook, Péricles desabafou e afirmou estar indignado com o ocorrido. Não é para menos, né? Em Belo Horizonte, os hotéis amargam uma crise com a baixa ocupação, mesmo durante feriados como este. Bem diferente da realidade do ano passado com a Copa do Mundo. Desanimada, Silmara mostra os quartos completamente vazios em pleno feriado. Segundo a empresária, nos últimos 6 meses, com o agravamento da crise econômica, o movimento no hostel, que fica na região noroeste da capital, caiu pela metade. É algo assim tão desesperador que muito eu tenho acompanhado tudo. Quantos hostels fecharam aqui em Belo Horizonte depois da Copa? Hotéis, grandes hotéis, né, conhecidos aí há mais de 20 anos, também fechando as portas. O hostel tem capacidade para 75 pessoas. Hoje, há apenas 20 hóspedes no local. No ano passado, de acordo com a empresária, neste mesmo feriado, todos os quartos estavam lotados. Para não fechar as portas, a Silmara resolveu investir pesado na divulgação pelas redes sociais. E é o que tem ajudado a atrair os turistas. Ela contratou um especialista em marketing digital. Segundo ele, o investimento é barato, cerca de R$300 por mês, e dá um fôlego para o empresário. Precisa de ter um profissional qualificado para poder segmentar, achar o público-alvo daquela empresa e atrair aquele público para consumir o produto. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, a ocupação média dos hotéis em BH no início do ano ficou entre 20% e 25%, redução que provocou o fechamento de estabelecimentos e a perda de cerca de 500 postos de trabalho. Se o turista diminuiu a visita a BH, quem mora aqui também freou os planos de viagem. Não está dando para inventar, não. Pouco dinheiro no bolso, né? A gente tem que guardar agora, porque a gente não sabe como vai ser depois. Nesse momento é aquela coisa, você tem que pegar, está ali todo mundo naufragando, você pega aqui a tábua lá que Deus mandou e segura. Tomara que essa crise passe logo. Motoristas fecham cruzamentos, prejudicando o trânsito e aumentando o caos em horário de pico em Belo Horizonte. No bairro Padre Eustáquio é uma dor de cabeça para quem precisa passar pela região de manhã cedo. Como não há sinalização nas vias, impera a lei do mais forte e abusado, para não dizer sem educação. Para muita gente no bairro Padre Eustáquio, o exercício do começo da manhã não é aquele que deixa a saúde em dia, não. Pelo contrário, os motoristas precisam exercitar a paciência no trânsito. O pessoal é egoísta, todo mundo quer chegar, ninguém quer dar vez para ninguém. É desse jeito. Sobretudo de manhã e com chuva, né? Dificulta bastante. É complicado, mas tem que passar por aqui, então não tem jeito. A filona começa na rua Ingaí, para quem desce sentido centro. Na rotatória está formada a bagunça. Quando alguém fecha a passagem dos motoristas que saem do viaduto, aí a situação fica ainda mais tensa. Toda vez que eu venho aqui nesse horário de manhã é complicado. É muito estressante, porque não anda... Você fica aqui parado e aí tem as pessoas que não respeitam o trânsito. Depois todos descem para pegar a Avenida Tereza Cristina e encontram muitos motoristas que já estão nela, vindo de Contagem, por exemplo. E nessa hora, mais confusão. Tem gente que tenta passar, mas acaba atrapalhando os outros. Tem aquele que não consegue seguir e fica assim, parado, depois do sinal. Situação frequente, segundo este morador, que reclama da falta de fiscalização. Isso aí é um desgaste violento para todo mundo que usa essa via, viu? Porque não tem como. Quem vem o acesso que tem para o centro é só esse aqui praticamente. Então é duro. Viu? Dizem que há fiscalização, polícia militar, guarda municipal, tudo que tem. Só faltou eles falarem que tem o exército aqui para tomar conta. E não existe nada. Nós estamos entregue à sorte aqui. Mais atenção, né, para o trânsito.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais mantenha uma escala mínima de 70% em todas as unidades de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. Caso contrário, a multa será de R$ 300 mil por dia e por especialidade não atendida. A categoria está em greve desde o dia 25 de maio. De acordo com a Prefeitura, alguns setores de unidades de pronto atendimento não cumpriram a determinação da Justiça nessa manhã. Mesmo assim, a população foi atendida pelos trabalhadores que não aderiram à paralisação. A dona de um restaurante foi encontrada morta pela funcionária que chegou para trabalhar nessa manhã em Contagem. A rua ficou cheia de amigos e parentes da cozinheira. Os 2 filhos de Maria Vilma Pereira Marques, de 56 anos, estavam desolados, aguardando a chegada do rabecão. Esta mulher, que tem medo de ser identificada, era funcionária da cozinheira e teria sido a última pessoa a conversar com a patroa antes do crime. Foi ela quem encontrou o corpo. Abri a porta. Quando eu cheguei na cozinha, a gente estava espichada, morta. Na cozinha? Na cozinha, cheia de sangue, o pescoço cortado e o pão de prato enfiado dentro da boca dela e com a calça comprida de seda. De acordo com os filhos da vítima, nada foi levado do restaurante. A mulher morreu com um corte no pescoço. A perícia informou que não encontrou nenhuma arma suja de sangue no local. A polícia ainda não tem pistas sobre o que aconteceu e também não soube informar se o assassinato ocorreu nessa quarta-feira ou hoje, já que a mulher não passou a noite em casa. O restaurante de comida caseira funcionava havia 2 anos no bairro Industrial, em Contagem. E Dona Vilma era muito querida na região. Uma pessoa boníssima, felizmente, a coisa que a gente fica sem palavras, né? Então, dos tapetes de serragem colore as ruas de várias cidades mineiras neste dia de Corpus Christi. Em Belo Horizonte, um de 1 quilômetro foi confeccionado na Avenida Afonso Pena. Mãos que se unem para criar, para dar forma e cor a uma arte que realça a fé dos católicos. Com serragem, papel, tinta e tantos outros materiais, o tapete vai surgindo pelas ruas. A principal ferramenta dos fiéis é aquela que move cada um deles. O espírito da nossa fé, a nossa fé religiosa. O tapete tem 1 quilômetro de extensão e liga 2 igrejas aqui na região central de Belo Horizonte. Esse trabalho dos voluntários começou no fim do mês passado, quando 500 pessoas participaram de uma oficina especial de produção artística com material reciclável. Os católicos se expressam na sua fé a Jesus Eucarístico, preparando esse caminho de passagem. Um outro tapete especial foi colocado na porta da igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, para receber os pedidos dos católicos e também para lembrar o Ano da Paz, instituído pela CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Nós temos que parar, refletir e sempre dando graças ao Senhor. Sabará, na região metropolitana, também amanheceu mais bonita em clima de fé. O tapete enorme, confeccionado durante a madrugada, estampou símbolos da celebração de Corpus Christi. A riqueza de detalhes impressionou os moradores e turistas. Nossa, é uma maravilha, né? Se amanhecer e com um tapete desse maravilhoso na porta da sua casa. Eu acho muito linda a tradição, muito importante. É uma coisa que une, né, todo o povo, todas as gerações. Nas janelas das casas da cidade histórica, os moradores capricharam nos enfeites. Dona Antônia, há 80 anos, expressa a devoção. Faz muito bem para a alma, né? A procissão dos fiéis foi o ponto alto da celebração. Pelas ladeiras, os católicos abriram caminho para a Eucaristia. No trajeto, eles cantaram, fizeram orações e se emocionaram. Esse nosso Deus é muito maravilhoso. A gente sabe que Ele tem poder e faz. Tem outras notícias logo mais 7h20 da noite nos nossos noticiários em todo o estado. Eu volto amanhã. Boa tarde para você. Bom feriado.